Estimados e amados irmãos, hoje recebi em oração uma inspiração especial que quero compartilhar com vocês. Foi-me revelado que muitos estão buscando prosperidade, abundância e sucesso, mas não percebem que a chave já foi entregue por Deus há milhares de anos, escrita em um dos salmos mais poderosos da Bíblia, o Salmo 23. E mais, nesta caminhada espiritual não estamos sozinhos, pois São Miguel Arcanjo, o guerreiro da luz, luta ao nosso lado para que nada nem ninguém possa impedir nossa vitória. Estudos indicam que mais de 84% da população mundial se conecta à fé, e isso mostra o quanto a busca por esperança, proteção e prosperidade é um anseio universal. Quando unimos a força da palavra de Deus ao poder dos anjos, especialmente de São Miguel, experimentamos mudanças reais em nossa vida que se refletem no lar, no trabalho e nas finanças. O Salmo 23 é mais do que um cântico de confiança. Ele é uma declaração espiritual de prosperidade. Quando diz, "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará", revela um princípio eterno. Aquele que confia plenamente em Deus jamais viverá em escassez. Nada faltar significa abundância em todas as áreas, não apenas material, mas também espiritual, emocional e familiar. É como caminhar por pastos verdes e águas tranquilas, mesmo em meio às tempestades da vida. Quando recitamos esse salmo com fé, estamos atraindo para nós a energia divina da provisão. Deus se apresenta como o pastor que guia, protege e supre. O segredo está em reconhecer que a prosperidade não vem apenas do esforço humano, mas da aliança com o Criador. Muitos trabalham incansavelmente e ainda assim não prosperam, porque se esquecem de que a verdadeira fonte é Deus. O Salmo 23 nos lembra diariamente que a abundância é herança dos filhos do Altíssimo. Mas sabemos que, ao buscar a prosperidade, enfrentamos inimigos invisíveis que tentam nos desviar do caminho. É nesse momento que São Miguel Arcanjo se levanta como guerreiro da luz, brandindo sua espada flamejante contra todas as forças que desejam roubar nossas bênçãos. Ele luta contra as energias negativas, contra os sentimentos de derrota, contra as vozes internas que dizem, "Você não vai conseguir". Quantas vezes o inimigo invisível tenta lançar desânimo, inveja, medo e fracasso sobre nossa vida. São Miguel, príncipe dos exércitos celestiais, corta esses laços e derruba essas fortalezas. Sua missão é defender os filhos de Deus para que possam desfrutar da promessa de prosperidade. Quando clamamos por sua proteção, ele age em silêncio, afastando armadilhas, anulando maldições e dissipando forças contrárias. É como se, enquanto recitamos o Salmo 23, São Miguel estivesse ao nosso lado, garantindo que nada e ninguém nos impedirá de avançar. Além disso, a fé é a chave que transforma palavras em realidade. Não basta apenas repetir o salmo ou invocar a presença do arcanjo. É necessário acreditar de todo o coração. A fé abre portas invisíveis, cria oportunidades inesperadas e nos faz enxergar caminhos onde antes só havia muros. Pessoas que cultivam a fé conseguem superar situações que pareciam impossíveis, porque não se deixam guiar pelo medo, mas pela confiança no agir divino. A fé é como uma semente que, mesmo plantada em meio a pedras, floresce porque sua força vem de dentro. Quando declaramos com convicção, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", o universo espiritual responde. São Miguel luta, mas é a nossa fé que sustenta a batalha. É ela que nos dá coragem para levantar, trabalhar, persistir e esperar o tempo certo da colheita. A fé não é passiva, é ativa, gera movimento, abre a mente para novas ideias e fortalece o coração diante dos desafios. Entretanto, muitos se perguntam por que, mesmo rezando, não conseguem prosperar. Isso acontece porque há erros que afastam as bênçãos.
Um dos principais é a falta de gratidão. Quem reclama constantemente fecha as portas da prosperidade. Outro erro comum é viver preso ao medo e à dúvida, como se a qualquer momento tudo fosse dar errado. Esse tipo de pensamento atrai escassez. Também é um erro alimentar sentimentos de inveja, rancor ou negatividade, porque essas emoções criam barreiras espirituais que impedem a prosperidade de fluir. Não é incomum que pessoas trabalhem duro, mas ao guardar rancor no coração, bloqueiem a própria vida financeira. A palavra de Deus ensina que onde há perdão, há bênção. Onde há generosidade, há multiplicação. Portanto, precisamos nos libertar de padrões de pensamento e comportamento que nos afastam da graça. A prosperidade começa na mente e no coração, e só depois se manifesta no mundo material. Agora que você entende o segredo do Salmo 23, a força protetora de São Miguel, o poder da fé e os erros que precisam ser evitados, resta colocar em prática passos simples e eficazes para ativar essa promessa. Primeiro, recite o Salmo 23 todos os dias, pela manhã e à noite, não apenas como palavras, mas como uma declaração de vida. Segundo, invoque São Miguel Arcanjo em suas orações, pedindo que com sua espada de fogo corte todo laço de escassez, fracasso e inveja. Terceiro, cultive gratidão diária. Ao acordar, agradeça pela vida, pela saúde e até pelas pequenas coisas, pois a gratidão abre espaço para mais bênçãos. Quarto, alimente sua fé com atitudes, trabalhe com dedicação, cuide de sua família, mantenha integridade em suas escolhas. Prosperidade não é mágica, é o resultado da combinação entre fé, oração e ação. Quinto, compartilhe bênçãos, ajude quem precisa, seja solidário, pois quem planta generosidade colhe abundância multiplicada. Amados irmãos, a prosperidade que buscamos já está liberada por Deus. O Salmo 23 nos garante que nada nos faltará. São Miguel guerreia ao nosso lado para afastar os inimigos invisíveis. E a fé é a chave que abre as portas do sucesso. Precisamos apenas alinhar nossa mente, nosso coração e nossas atitudes à promessa divina. Hoje, você pode decidir viver sem medo, sem escassez, com confiança de que a abundância já está a caminho. Declare com fé: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e sinta o agir dos céus em sua vida. Lembre-se, prosperidade não é apenas riqueza material, mas paz, saúde, harmonia familiar e oportunidades que se renovam a cada dia. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: sou protegido por São Miguel e vivo a prosperidade do Salmo 23. Isso não é apenas um gesto de fé, mas também uma forma de espalhar bênçãos para que mais pessoas sejam alcançadas pela luz. Unidos em oração, criamos uma corrente de fé que se expande e transforma vidas. Hoje é o dia da sua mudança e com fé e coragem, sua vida será marcada por prosperidade, abundância e sucesso, em nome de Deus e sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Amém. Estimados e amados irmãos, convido vocês a abrirem o coração neste momento, porque a mensagem que vamos refletir hoje é uma revelação de esperança e de vitória. Durante séculos, milhões de pessoas encontraram conforto e força no Salmo 23. Mas poucos perceberam que ele não fala apenas de consolo em tempos difíceis. Ele é um verdadeiro código espiritual de prosperidade. Ele nos garante que, quando caminhamos com Deus, a abundância se manifesta em nossas vidas. E para que essa promessa não seja impedida, o céu nos concede a proteção de São Miguel Arcanjo, o guerreiro da luz que luta ao nosso lado para que nenhuma força contrária roube aquilo que o Senhor já preparou. O Salmo 23 declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essas palavras não são poesia, são uma chave espiritual. O nada me faltará é a confirmação de que Deus supre cada necessidade.
Não é apenas sobre ter alimento na mesa, mas sobre viver uma vida plena em todas as áreas. Saúde fortalecida, relacionamentos equilibrados, paz no coração e, sim, prosperidade financeira. Quando o salmista fala em pastos verdejantes e águas tranquilas, está revelando um estado de segurança e abundância que só a presença de Deus pode conceder. Muitos acreditam que prosperidade depende apenas do trabalho duro, mas a palavra ensina que o trabalho sem a bênção pode se tornar árduo e pouco frutífero. A verdadeira abundância nasce da confiança em Deus como fonte de provisão. É Ele quem abre portas, inspira ideias, envia pessoas certas e sustenta o nosso caminho. Entretanto, ao longo dessa jornada, enfrentamos forças invisíveis que tentam impedir nossa prosperidade. É aqui que a missão de São Miguel Arcanjo se revela essencial. Ele é o príncipe das milícias celestes, o defensor contra toda a obra das trevas. Quando batalhas espirituais se levantam, inveja, maldições, pensamentos de fracasso e até ataques que não compreendemos, São Miguel entra em ação com sua espada flamejante para cortar cada amarra. Enquanto o Salmo 23 nos assegura que nada nos faltará, São Miguel se coloca à frente das nossas lutas, quebrando correntes que nos prendem à escassez e desfazendo armadilhas ocultas. Muitas vezes não vemos, mas sentimos. Portas que se abrem inesperadamente, conflitos que se dissolvem, pesos que desaparecem. Isso é sinal da intercessão desse poderoso arcanjo que garante que a promessa da prosperidade se cumpra em nossa vida. Mas não basta apenas conhecer o Salmo ou invocar a proteção do arcanjo. É a fé que ativa todas essas forças espirituais. A fé é a ponte entre a promessa e a realização. Sem ela, a oração se torna apenas palavras, mas com ela, a oração se transforma em decreto divino. Ter fé é olhar para a dificuldade e declarar: mesmo que eu não veja saída, eu sei que Deus está preparando o meu caminho. É acreditar que a abundância já foi liberada, mesmo antes de chegar. Quando colocamos nossa confiança total no Senhor, passamos a enxergar oportunidades que antes não percebíamos. A fé move nosso coração a agir com coragem, a persistir e a esperar o tempo certo da colheita. É pela fé que São Miguel encontra espaço para lutar por nós, porque ela demonstra que escolhemos confiar e não duvidar. A fé não é apenas um sentimento, é uma postura diária que atrai o impossível. Ainda assim, muitos se questionam sobre o motivo de não experimentarem prosperidade, mesmo rezando e pedindo. Isso acontece porque certos erros bloqueiam as bênçãos. Um deles é a ingratidão. Quem não agradece pelo pouco, dificilmente receberá o muito. Outro é a dúvida constante, que mina a confiança e abre espaço para a escassez. Há também o peso da inveja, do rancor e da falta de perdão, que funcionam como correntes espirituais, prendendo a vida financeira e emocional. Deus nos chama à libertação desses sentimentos, pois onde há coração limpo e generoso, a prosperidade flui naturalmente. Trabalhar sem fé, sem gratidão e sem generosidade é como semear em terra seca. É preciso alinhar mente, espírito e atitudes à promessa do Salmo 23, porque a prosperidade não nasce apenas de esforço humano, mas da sintonia com as leis divinas. Quando unimos tudo isso em prática, vemos os frutos. É fundamental recitar o Salmo 23 todos os dias, como um decreto de fé, deixando que cada palavra se torne uma realidade em nossa vida. É necessário invocar São Miguel, pedindo que corte com sua espada todo laço de fracasso, escassez e opressão que ainda esteja nos cercando. É preciso cultivar a gratidão diariamente, agradecer pelo alimento, pelo trabalho, pela saúde e até pelas pequenas vitórias, pois a gratidão atrai multiplicação. Também devemos agir com fé, planejar,
trabalhar com dedicação, ajudar quem precisa, porque prosperidade não é apenas receber, é também compartilhar. Quem planta generosidade, colhe abundância. E, por fim, manter a mente conectada à promessa divina, declarando sempre: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amados irmãos, a prosperidade já está decretada para aqueles que confiam em Deus e buscam sua presença. O Salmo 23 é a prova de que a escassez não tem poder sobre nós. São Miguel é o guerreiro que luta para afastar os inimigos invisíveis, e a fé é a chave que abre cada porta. A partir de hoje, você pode viver sem medo da falta, sem ansiedade diante dos desafios e sem dúvidas sobre o futuro. Declare a palavra, confie na proteção, pratique a fé e verá sua vida florescer em abundância. Se esta mensagem tocou o seu coração, proclame com fé: sou protegido por São Miguel e vivo a prosperidade do Salmo 23. Que assim seja, e que as bênçãos divinas se multipliquem em sua vida e em sua família, hoje e sempre. Amém. Estimados e amados irmãos, abram o coração para esta mensagem que vem diretamente da luz divina. O mundo em que vivemos, muitas vezes, nos leva a acreditar que a prosperidade é apenas fruto do esforço humano, das longas horas de trabalho e da luta constante por oportunidades. Mas a verdade é que existe um segredo espiritual que vai além da lógica humana. E esse segredo está revelado na palavra de Deus. O Salmo 23 é um código celestial que nos garante abundância e provisão. Quando pronunciamos com fé: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não estamos apenas recitando uma frase bonita, mas declarando que nossa vida está sob a providência daquele que governa todas as coisas. É um pacto de confiança e segurança que transforma nossa mente e abre caminhos que antes pareciam fechados. Ao longo dessa caminhada, não podemos ignorar que existem forças contrárias que tentam nos afastar dessa promessa. Essas forças se manifestam em forma de medos, de invejas, de desânimo e até de injustiças invisíveis. É nesse momento que São Miguel Arcanjo se levanta como nosso defensor. Ele não apenas protege, mas também guerreia contra tudo o que ameaça roubar as bênçãos que Deus já destinou para nós. Sua espada flamejante corta correntes de fracasso, desfaz laços de escassez e dissipa toda a sombra que tenta cercar nossa vida. São Miguel está ao lado daqueles que clamam com fé, abrindo caminhos, derrubando muralhas e garantindo que nada nem ninguém terá poder para impedir o cumprimento das promessas divinas. Quando sentimos alívio após a oração, quando portas se abrem de forma inesperada, quando a paz retorna ao coração, isso é sinal da intervenção desse poderoso arcanjo. Mas mesmo com essa proteção, é a nossa fé que ativa e fortalece todas essas bênçãos. A fé é como um farol que ilumina os caminhos, mesmo quando tudo ao redor parece escuridão. Quem tem fé não depende das circunstâncias, mas se apoia na certeza de que Deus está no controle. É pela fé que conseguimos olhar para a dificuldade e enxergar nela uma oportunidade de crescimento. É pela fé que declaramos prosperidade, mesmo quando a conta bancária está vazia. A fé é a chave que abre portas invisíveis. É a força que move a mão de Deus em nosso favor. É ela que transforma a oração em decreto, a espera em colheita e o impossível em realidade. Sem fé, as palavras são apenas sons. Com fé, tornam-se poder criador. Entretanto, precisamos estar atentos, porque existem atitudes que bloqueiam o fluir da prosperidade. Entre elas, a ingratidão talvez seja a mais perigosa. Quem reclama, fecha as portas para novas bênçãos. A dúvida é outro grande obstáculo, pois alimenta a escassez em vez da confiança. O rancor, a inveja e a falta de perdão também são correntes que aprisionam a alma e impedem o crescimento. Muitos trabalham incansavelmente, mas não prosperam, porque cultivam no coração sentimentos que afastam a graça. Prosperidade
É mais do que ganhar dinheiro, é viver em equilíbrio, em paz e em harmonia. E isso só se alcança quando limpamos o coração de toda negatividade. A palavra de Deus ensina que aquele que é generoso será sempre abençoado, porque onde há gratidão e bondade, o céu derrama multiplicação. Para transformar essas verdades em prática diária, é necessário criar uma rotina espiritual que fortaleça a conexão com Deus e com os anjos. Recitar o Salmo 23 pela manhã e antes de dormir é como plantar sementes de prosperidade em nossa mente e em nosso espírito. Invocar São Miguel Arcanjo com fé, pedindo que corte todo laço de escassez e fracasso, é uma maneira de blindar o caminho contra o mal. Viver em gratidão constante, reconhecendo até as pequenas vitórias, abre espaço para que novas bênçãos cheguem. A fé precisa ser acompanhada de ação, trabalhar com dedicação, ajudar quem precisa, agir com integridade em cada escolha e, por fim, compartilhar. Quem reparte o que tem, seja muito ou pouco, recebe de volta em abundância. Prosperidade não é acumular apenas para si, mas ser um canal através do qual as bênçãos de Deus fluem para os outros. Amados irmãos, a abundância já está liberada sobre a vida de todos aqueles que confiam no Senhor e buscam sua presença. O Salmo 23 é a garantia de que nada nos faltará. São Miguel luta por nós contra inimigos invisíveis. A fé é a chave que abre portas. O coração limpo e grato é o solo fértil onde a prosperidade floresce. E a prática diária da oração, da gratidão e da generosidade é o caminho que mantém essa promessa viva em nossa vida. Hoje é o momento de assumir essa verdade e declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você crê nisso, proclame também com confiança: sou protegido por São Miguel e vivo a prosperidade do Salmo 23. Que assim seja e que a luz divina encha sua vida, sua família e seu lar de paz, abundância e sucesso. Amém. Estimados e amados irmãos, hoje quero conduzi-los por uma reflexão profunda que une duas forças espirituais poderosas: a promessa do Salmo 23 e a proteção de São Miguel Arcanjo. Essas duas fontes de luz, quando compreendidas e vividas, têm o poder de transformar não apenas nossas finanças, mas toda a nossa vida, trazendo abundância, equilíbrio e paz. O ser humano, por natureza, busca segurança, prosperidade e estabilidade, mas muitas vezes se perde em caminhos de preocupação, ansiedade e medo. É nesse contexto que a palavra de Deus nos recorda: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essas palavras não são um simples cântico, mas um decreto espiritual capaz de abrir as portas da prosperidade e nos assegurar que, com Deus à frente, nenhuma área da nossa vida ficará desamparada. Quando mergulhamos nas linhas do Salmo 23, percebemos que ele fala de provisão, de descanso e de abundância. Ele descreve o cuidado de um pastor que guia seu rebanho a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Isso significa que Deus não apenas supre o necessário, mas conduz à plenitude. Prosperidade não é apenas riqueza material, mas a soma de tudo aquilo que nos dá uma vida plena: saúde, relacionamentos saudáveis, paz no coração e recursos que nos permitam viver dignamente e abençoar outras pessoas. Esse salmo é um convite à confiança, a abandonar a mentalidade de escassez e abraçar a certeza de que a fonte da provisão é inesgotável. Quando declaramos essas palavras com fé, estamos alinhando nossa vida com o fluxo divino da abundância. Mas sabemos que ao buscar esse caminho de prosperidade, enfrentamos resistências invisíveis. Muitas vezes não são inimigos visíveis que nos atrapalham, mas forças espirituais que tentam minar nossa confiança e nos prender em correntes de medo e fracasso. É aí que a presença de São Miguel Arcanjo se manifesta como escudo e espada em nosso favor.
Ele é o príncipe das milícias celestes, aquele que expulsa as trevas e desfaz as armadilhas ocultas. Ao invocarmos sua ajuda, ele se coloca diante de nós para combater as energias de inveja, os pensamentos de derrota e as situações que poderiam nos impedir de prosperar. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que, ao rezarem pedindo a proteção de São Miguel, viram portas se abrirem, conflitos se desfazerem e a paz se restabelecer? Isso não é coincidência. É a ação direta do guerreiro da luz, garantindo que a promessa de abundância se cumpra em nossa vida. Mesmo com essa proteção divina, há uma chave que nunca podemos perder de vista: a fé. Ela é o alicerce que sustenta todas as promessas. A fé é o que dá vida às palavras do Salmo e força à intercessão de São Miguel. Quem vive pela fé enxerga oportunidades onde outros veem obstáculos, encontra força onde parecia haver apenas fraqueza e permanece firme mesmo quando tudo parece desmoronar. A fé é ativa, gera movimento, abre caminhos e atrai soluções. É ela que transforma a oração em realidade e esperança em conquistas. É a fé que nos permite proclamar vitória mesmo antes de vê-la. E é justamente essa postura que move o céu a agir em nosso favor. Ainda assim, muitos se perguntam por que suas vidas permanecem estagnadas, mesmo orando e pedindo. Isso acontece porque há atitudes que bloqueiam a prosperidade. A ingratidão é uma delas. Quando deixamos de agradecer pelo que já temos, fechamos as portas para receber o novo. A dúvida constante também cria barreiras, pois quem ora sem acreditar não colhe os frutos da oração. Da mesma forma, sentimentos de rancor, inveja ou egoísmo tornam o coração pesado e estéril, incapaz de florescer em abundância. A prosperidade exige um coração limpo, disposto a perdoar, a se alegrar com a vitória do próximo e a cultivar pensamentos de esperança. A Bíblia nos mostra que a generosidade abre as portas da multiplicação. Quando dividimos o pouco, o muito nos é acrescentado. Quando vivemos com gratidão, o céu responde com abundância. Depois de compreender tudo isso, é preciso colocar em prática. Reserve momentos diários para recitar o Salmo 23, não como repetição automática, mas como uma declaração de fé e confiança. Invoque São Miguel Arcanjo, pedindo que sua espada corte toda a amarra de escassez e que sua presença proteja sua casa, sua família e seus caminhos. Cultive a gratidão. Comece o dia agradecendo pela vida, pela saúde, pelo alimento e por tudo que já conquistou. Alimente a fé não apenas com palavras, mas com atitudes. Trabalhe com dedicação, mantenha sua integridade e nunca deixe de ajudar quem precisa. Compartilhe bênçãos, pois prosperidade verdadeira não é acumular, mas ser canal de abundância para o mundo. Amados irmãos, o que precisamos entender é que a prosperidade já está disponível. O Salmo 23 nos garante que nada nos faltará. São Miguel luta por nós contra inimigos invisíveis e a fé é a chave que abre portas impossíveis. Se nos afastarmos da ingratidão, da dúvida e do rancor e cultivarmos um coração cheio de gratidão e generosidade, experimentaremos o transbordar da abundância. Hoje, você pode decidir viver essa promessa. Declare com confiança: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E proclame também: sou protegido por São Miguel e vivo a prosperidade do Salmo 23. Que essas palavras se tornem realidade em sua vida e que sua família, seu lar e seus projetos sejam cobertos por luz, prosperidade e vitória. Amém. Estimados e amados irmãos, a vida de cada um de nós é marcada por buscas constantes. Queremos segurança, paz, prosperidade e um futuro onde nada falte à nossa família. Mas é justamente quando paramos para refletir sobre a palavra de Deus que percebemos que essa promessa já nos foi dada. O Salmo 23 não é apenas uma poesia antiga, mas uma declaração viva de abundância e confiança no Senhor.
Ele nos recorda que existe um pastor que guia cada passo, supre cada necessidade e conduz o rebanho a um lugar de fartura e descanso. Quando pronunciamos, "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará", estamos entregando a Ele a condução da nossa vida e, ao mesmo tempo, ativando em nós uma fé que nos coloca em sintonia com a prosperidade divina. Essa certeza, no entanto, não nos livra das lutas espirituais. Muitos obstáculos que encontramos não são visíveis, mas forças que atuam no invisível para minar nossa confiança e nos aprisionar na escassez. É nesse cenário que a presença de São Miguel Arcanjo se torna indispensável. Ele é o guerreiro celeste que batalha em nosso favor, dissipando as trevas que tentam nos cercar. Sua espada flamejante corta os laços de fracasso, derrota as intenções de inveja e desfaz as armadilhas que se levantam contra nossa prosperidade. Quantos de nós já sentimos, após uma oração sincera, o peso sendo retirado dos ombros e a esperança reacendendo no coração? Esse é o sinal claro de que São Miguel está agindo, garantindo que a promessa de abundância de Deus não seja interrompida. Ainda assim, a ação dos céus precisa encontrar espaço em nossa fé. A fé é a chave que abre as portas da prosperidade e torna realidade as promessas divinas. Ter fé é caminhar com confiança, mesmo em meio às incertezas. É acreditar que, apesar das circunstâncias, existe um cuidado divino que não falha. Quem cultiva a fé não se deixa paralisar pelo medo, porque sabe que o Senhor é fonte inesgotável de provisão. A fé gera movimento, alimenta a coragem e nos coloca em sintonia com as soluções que muitas vezes não estavam visíveis. É ela que transforma o impossível em caminho aberto, que converte lágrimas em testemunhos e que dá vida às palavras proclamadas no Salmo 23. Por outro lado, precisamos reconhecer que muitas vezes são nossas próprias atitudes que bloqueiam o fluir da prosperidade. A ingratidão é um desses bloqueios, pois fecha os olhos para as bênçãos já recebidas. A dúvida constante corrói a confiança e enfraquece a oração. O rancor, a inveja e o egoísmo contaminam o coração e criam barreiras que impedem a abundância de florescer. Quantas pessoas se esforçam no trabalho, mas não prosperam porque carregam dentro de si sentimentos que as afastam da graça? A prosperidade exige um coração limpo, disposto a perdoar, a agradecer e a se alegrar com a vitória alheia. Quando cultivamos gratidão, generosidade e confiança, criamos um ambiente espiritual fértil onde a promessa de Deus pode se manifestar sem impedimentos. Para que tudo isso se torne realidade, é necessário transformar fé em prática diária. Recitar o Salmo 23 ao acordar e antes de dormir é mais do que um hábito. É um decreto espiritual que fortalece nossa mente e nosso coração. Invocar a proteção de São Miguel, pedindo que sua espada corte as correntes da escassez e guarde nossa casa, é um ato de fé que blinda nossa vida contra o mal. Viver em gratidão constante, reconhecendo até os pequenos detalhes, abre espaço para o derramamento de bênçãos maiores. E agir com generosidade, ajudando quem precisa, multiplica a nossa colheita, pois a abundância de Deus se manifesta com mais força na vida daqueles que repartem. Trabalhar com dedicação, tomar decisões com integridade e caminhar com fé são passos que atraem prosperidade verdadeira e duradoura. Amados irmãos, a promessa já está liberada. O Salmo 23 garante que nada nos faltará. São Miguel luta para que nenhuma força contrária nos impeça, e a fé é o instrumento que abre cada porta. Ao limparmos o coração da ingratidão e da dúvida, e ao cultivarmos atitudes de gratidão e generosidade, passamos a experimentar a verdadeira abundância. Hoje, você pode declarar com confiança: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." E proclamar também: "Sou protegido por São Miguel e vivo a prosperidade do Salmo 23."
Que essas palavras se tornem vida em sua história e que sua casa, sua família e seus caminhos sejam iluminados pela presença divina, para que a paz, a abundância e a vitória estejam sempre ao seu lado. Amém.